Noiva dormiu com o organizador do casamento, cancelei o casamento e a expulsei da casa. Hoje era para ser o dia do meu casamento e o mais feliz da minha vida, me casando com o amor da minha vida, mas veja que estou neste tópico descrevendo minha vida miserável. Tenho 37 anos, sou do sexo masculino e estava prestes a me casar com Briana, de 29 anos, do sexo feminino. Eu a pedi em casamento um mês atrás e ela ficou radiante com isso. Estamos nos vendo há quase 2 anos e senti que era hora de trocarmos votos. Veja bem, sou mais do tipo nerd chato e introvertido. Se me pedir para planejar um evento, provavelmente montaria as coisas mais básicas e acabaria com isso. Então, quando ela propôs assumir o comando, eu entreguei feliz meu cartão de crédito para ela. Essa foi minha contribuição para o nosso casamento. Briana queria contratar um organizador de casamentos para o grande dia. Ela estava envolvida em cada detalhe básico do evento. Eu queria que o casamento fosse daqui a um mês, mas ela disse que levaria pelo menos 3 meses para realizar o tipo de casamento que ela queria. Concordo em fazer do jeito dela. Conheci o organizador uma vez para fechar o acordo e, na próxima vez que o encontrei, meu mundo desabou. Briana selecionou 2 organizadores de casamento para eu conhecer e finalizou um. Finalizamos com Meera, ela era muito boa no que fazia. Era isso. Eu sei. Os preparativos estavam em andamento e eu estava ocupado no trabalho tentando terminar antes do casamento. Tínhamos planejado uma lua de mel de uma semana em Paris, então antes disso eu precisava terminar meu trabalho. Briana costumava me atualizar sobre o progresso e eu estava tranquilo com isso. O planejamento estava indo bem, então um dia Briana me disse que Meera sofreu um acidente e fraturou os joelhos. Ela estaria engessada pelas próximas 6 semanas, e na ausência dela, o meio-irmão dela assumiria o trabalho dela. Alguns dias depois, perguntei a Briana se estava tudo bem e ela disse que sim, o irmão de Meera estava lidando bem com tudo. 2 semanas antes do nosso casamento, o local que tínhamos decidido anteriormente teve que ser cancelado devido a uma chuva repentina prevista para aquelas datas. Era um local ao ar livre, então tivemos que mudar. Eles selecionaram o salão de banquete de um hotel 5 estrelas. Briana me pediu para reservar um tempo para visitar o novo local e escrever um cheque para eles. Tirei 2 horas do trabalho, peguei Briana e dirigi até o local. Meera estava lá com seu irmão. Ela havia se recuperado de seus ferimentos, mas seu irmão ainda estava cuidando dos preparativos. Nós 4 estávamos esperando o gerente responsável pela reserva chegar. Poucos minutos depois, uma mulher de meia idade chegou. Ela se apresentou como a gerente do salão de banquetes e foi direto cumprimentar Briana, dizendo: "Você deve ser a noiva, o brilho do seu rosto fala por si só." Nossa amiga também estava dizendo que Briana estava brilhando desde que eu a pedi em casamento, enquanto o casamento poderia ser um motivo, também havia outros fatores. Briana ficou pálida ao ver aquela senhora e estava cortando ela no meio. Depois de abraçar Briana, aquela senhora cumprimentou o irmão de Meera e disse: "Você é um homem de sorte por ter uma mulher tão linda como sua noiva, não é de se admirar que você não consiga tirar as mãos dela." Briana sorriu e interveio dizendo que deve ter havido algum mal-entendido. A senhora, tentando tranquilizar Briana, disse: "Ah, não se envergonhe, vocês estão tão apaixonados e vão se casar em breve. Eu administro este hotel, vejo tantos casais se agarrando no elevador todos os dias, então não é grande coisa para mim." Meera percebeu o desconforto da situação e interveio, mas era tarde demais. Ela disse: "Ok, estávamos aqui para discutir a cotação final do local." Eu me levantei e saí sem dizer uma palavra. Não conseguia ficar ali fingindo que nada havia acontecido. Entendi exatamente o que estava acontecendo ali. Briana correu atrás de mim tentando me impedir. Fechei o elevador na cara dela, corri para o estacionamento e saí dirigindo. Eu podia vê-la perseguindo meu carro no subsolo. Aquela viagem de 15 minutos para o trabalho foi a mais difícil para mim. Meu telefone estava constantemente tocando com suas chamadas e mensagens de voz. Cheguei ao escritório, mas realmente não estava em condições de trabalhar. Pedi na recepção que não encaminhassem nenhuma ligação ou reunião para aquele dia e cancelei todas as pendentes para o dia seguinte.
Depois de centenas de chamadas perdidas de Brianna, respondi que não era assim que soava. Houve um mal-entendido. Aquela senhora admitiu que poderia ter me confundido com outra pessoa. Ela quer se desculpar com você. Você poderia por favor ir encontrá-la mais uma vez? Eu disse que não sou tolo. Ela insistiu para que eu encontrasse a mulher mais uma vez para esclarecer a confusão. Eu desliguei sem dizer nada. Não respondi a ela depois daquela ligação. À noite, recebi uma ligação de Meera. Ela disse que sentia muito por interferir em assuntos pessoais, mas também me pediu para encontrar aquela mulher e ver por mim mesmo o que ela tinha a dizer. Eu disse que não sei, não estou no estado mental certo agora. Depois de pensar muito sobre isso, decidi dar o benefício da dúvida e encontrar aquela mulher. Não contei para Meera ou Brianna sobre isso. No dia seguinte, fui novamente ao hotel e pedi para falar com aquela senhora. Fui conduzido até a cabine dela e ela se desculpou comigo. Ela disse que pode ter visto outra pessoa e, por engano, pensou que era Brianna. Eu fui convencido por sua explicação. Quero dizer, ela poderia estar confusa em relação a uma pessoa, mas não a ambas. Ela disse que talvez tenha visto Brianna e aquele jovem juntos durante a visita ao local e, no momento seguinte, viu outro casal se beijando e ficou confusa. Pedi para ela me mostrar as imagens da câmera do elevador naquele dia em que Brianna visitou o local. Ela ficou pálida de repente e começou a gaguejar ao dizer que não podia. Estava além da política de sua empresa mostrar as imagens da câmera para os não funcionários. A política de segurança era compreensível, mas o comportamento dela ainda era suspeito para mim. Perguntei por que ela estava se explicando e por que precisava ser tão apologética. Ela disse que estava preocupada em ser demitida do trabalho se Meera reclamasse sobre seu comportamento fofoqueiro para o proprietário do hotel. Quero dizer, o hotel perdeu reservas por causa de sua intromissão. Eu disse, olha, eu não acredito na sua razão de jeito nenhum. Mas se você está preocupada com seu emprego, posso garantir que ele não será afetado. Liguei para Meera na frente daquela senhora e disse que estava cancelando a reserva do local e que ela não faria nada para prejudicar o emprego daquela mulher. Meera perguntou se eu havia encontrado aquela mulher. Eu disse que sim e ela esclareceu a confusão do lado dela, mas ainda quero cancelar o casamento e isso não tem nada a ver com a gerente do hotel. Meera disse ok e desligou. Aquela mulher me agradeceu por isso. Enquanto eu estava saindo, ela pediu meu cartão. Eu dei a ela. Mais tarde, à noite, recebi uma ligação dela e ela me disse que na verdade viu Brianna com aquele cara da organização do casamento e não havia confusão. Ela concordou em mentir para mim para salvar seu emprego. Brianna implorou para ela mentir e até a ameaçou levemente dizendo que reclamaria com a gerência sobre seu comportamento fofoqueiro. Perguntei por que ela está dizendo a verdade agora. Ela disse que fui gentil com ela e ela queria que eu soubesse a verdade porque teve uma casa destruída por causa de um marido infiel. Ela entende a dor da traição. Justo o suficiente. Não contei isso para ninguém. Não sou tão sociável. Meu trabalho me mantém ocupado. Tenho um vínculo próximo com meus irmãos, mas também não contei para eles nem para minha mãe. Enquanto isso, Brianna continuou me enviando mensagens fofas e selfies. Ainda não a bloqueei ou mesmo confrontei sobre a verdade, embora eu tenha entendido a verdade no primeiro encontro com essa mulher. Encontrá-la pela segunda vez me fez pensar na crueldade de Brianna. Quero dizer, como ela poderia se rebaixar tanto a ponto de ameaçar a mulher por seu emprego e forçá-la a mentir? Agora eu me pergunto se realmente conheço a mulher com quem eu deveria estar me casando hoje. As alegrias do planejamento do casamento. Dizem que é o dia mais feliz da sua vida, desde que quer se casar comigo, até você mentiria por mim, em apenas algumas cenas dramáticas. Brianna, a noiva ruborizada, se transformou em uma manipuladora mestra, manipulando como se estivesse fazendo teste para o papel principal em Como Perder um Noivo em 10 Dias. Bem, você certamente vai perder um quando estiver brincando em um elevador com alguém que não seja o seu noivo. Edit 1. Eu não fui para casa no dia de passei a noite no meu escritório. No dia seguinte, encontrei a mulher no hotel e as coisas ficaram bem claras. Naquela noite, liguei para Meera e pedi para ela vir ao meu escritório.
Quando ela chegou, disse a ela que queria rescindir o contrato. Estava pronto para pagar o que fosse necessário conforme a política deles e alguma compensação extra por sua perda, mas ela educadamente recusou. Ela me cobrou apenas o que estava dentro do contrato e até me deu um reembolso extra por empatia, mas acho que a culpa dela porque nossa vida foi arruinada por causa do irmão dela. Ela disse que iria iniciar os trâmites de saída e me enviar por e-mail. Estava resolvido. Brianna ainda estava me mandando mensagens perguntando quando eu voltaria para casa e todas aquelas mensagens amorosas e carinhosas. Ela surtou quando me enviou o e-mail de rescisão do contrato. Brianna me ligou em pânico pedindo para eu voltar para casa e conversar como adultos. Respondi que ela precisa sair da minha casa e que não há mais nada a ser discutido. Ela veio ao meu escritório, mas pedi para a recepção não deixá-la entrar na minha cabine e dizer que eu estava ocupado. Liguei para ela e pedi para ela sair. Disse que não estava em condições de ter uma conversa racional com ela e que ela não deveria me incomodar por um tempo. Ela deixou a casa com suas coisas essenciais, mas deixou o carro que foi presenteado por mim no último aniversário dela. Tenho me mantido forte até agora, mas hoje era para ser o meu casamento. Ligações de amigos e parentes estão piorando as coisas. Desliguei o telefone desde amanhã. Atualização 1. Passei a próxima semana vivendo em um casulo, limitando minhas conversas apenas com minha equipe sênior para assuntos relacionados ao trabalho. Pedi um favor à minha organizadora de casamentos para enviar o e-mail de cancelamento a todos os convidados que foram convidados, o que resultou em uma inundação de chamadas e mensagens de texto para praticamente todos. Meu lado das pessoas estava preocupado comigo, a família e os amigos dela estavam ao meu lado para reconciliação. Brianna ainda estava dizendo a todos que eu havia cancelado o casamento por algum estúpido mal-entendido. Deixei pra lá. Depois de uma semana remoendo e lamentando minhas tristezas, tive que me mexer e ir trabalhar. Não tenho o luxo de simplesmente sair da cidade e desaparecer como outros que li neste subreddit. Gostaria de ter esse luxo agora. Estou me amaldiçoando por sequer tentar entrar nessa história de amor. Alegremente, estive longe de tudo isso por tanto tempo. Deveria ter sido assim desde o início. Meus amigos estavam certos em dizer que estou atrasado para o casamento. Isso tem a ver com a configuração da minha família. Meu pai faleceu quando eu estava no último ano da faculdade, deixando seu negócio de manufatura para mim. Tenho uma irmã e um irmão mais novo. Minha irmã estava no primeiro ano da faculdade quando meu pai faleceu, e meu irmão ainda estava no ensino médio. Em consequência, tudo veio para mim. Nosso negócio não era do tipo multinacional que poderia operar com conselho e curadores sem a presença do proprietário. É um negócio de manufatura de porte médio onde alguém realmente precisa gerenciar para sobreviver. Fui rápido em entrar no barco e assumir. Não tínhamos outra opção. Tínhamos uma hipoteca da casa e uma educação universitária para financiar para meus irmãos, e sustentar minha mãe, que não é uma mulher trabalhadora. Trabalhei duro para aprender o negócio e tentei expandi-lo. Estive tão ocupado com tudo isso nos últimos anos que minha vida amorosa estava um caos. Tive algumas coisas aqui e ali, mas nada ficou sério, nem mesmo relacionamentos casuais. A maioria era de uma noite só e sexo casual. Conheci Brianna há 2 anos em uma festa de um amigo em comum. Ela era tão animada e alegre que eu não conseguia tirar os olhos dela. Começamos com um relacionamento casual e não percebi quando me apaixonei por ela. Ela deveria receber muito crédito por lidar com minha agenda agitada. Ela foi paciente e compreensiva com meus compromissos de trabalho. Foi quando ela disse que queria um casamento do jeito dela. Eu concordei prontamente. Ela merecia ter um casamento dos sonhos, e era isso que eu pensava até agora. Não contei a muitas pessoas o motivo da nossa separação prévia ao casamento. Minha mãe e meus irmãos sabiam, mas para o resto das pessoas, elas não precisam saber. Bana apareceu na casa da minha mãe pensando que ela não sabia a verdade. Ela pediu à minha mãe para nos ajudar a nos reconciliar. Por respeito, minha mãe não revelou a verdade e disse que me pediria para ligar para ela. Eu não queria, mas minha mãe me convenceu de que é necessário ter um encerramento para seguir em frente. Todas as perguntas de como, por que e quando precisam ser respondidas.
Não tenho certeza se realmente preciso de encerramento ou se já segui em frente sem isso. Farei isso se sentir a necessidade de ter as respostas. Edit 1. Eu cancelei as reservas da lua de mel que tínhamos para Paris. Estava coberto pelo seguro, então recebi o reembolso, exceto pela passagem aérea. Eu a cancelei no último momento. Edit 2. Pessoas a chamando de interesseira, por favor, não usem essa palavra. Não quero colocar rótulos nela porque ela traiu. Ela traiu e eu cancelei o casamento. É isso. Não quero ser desrespeitoso com ela. Atualização 2. Inutilmente, Brianna apareceu na minha porta no último dia. Eu sabia que eventualmente ela apareceria. Se fosse mais cedo, talvez tivesse obtido uma ordem de restrição contra ela, mas agora acho que minha raiva diminuiu. A dor ainda está presente, mas acho que agora estava pronto para pelo menos ouvi-la. Deixei ela entrar. Ela queria me abraçar, mas a impedi antes que começasse a falar. Eu disse que sei a verdade, então é melhor não manipulá-la. Ela ficou paralisada por um tempo e disse que estava ali para confessar, e continuou dizendo: A traição nunca foi intencional, mas apenas aconteceu. Uma coisa levou a outra quando Mira machucou o joelho. Eu estava aterrorizada com todo o arranjo e também meio irritada. O irmão dela, Aaron, assumiu o trabalho dela e eu meio que me envolvi mais para tornar tudo perfeito. Nas primeiras 2 ou 3 vezes, nem o notei tão de perto. Nossa conversa era muito transacional. Só quando fomos para o teste do vestido de noiva e vi como ele selecionou meticulosamente tudo para mim, para combinar com meu gosto e elegância, eu o notei. Ele estava sendo extremamente gentil e doce comigo. Me desculpe. Eu sei que estraguei tudo. Acabei me apaixonando pelos comentários sedutores sobre minha beleza e características, sem perceber. Estava buscando validação dele. Foi tão lisonjeiro que não resisti. Ela começou a chorar alto. Perguntei a ela quando eles ultrapassaram os limites. Ela perguntou se eu realmente queria saber todos os detalhes. Eu disse que sim. Ela disse que quando fomos visitar o local do hotel, Aaron me buscou. Fiquei impressionada com o cavalheirismo dele. No carro, ele tentava me tocar, mas eu não correspondi. Mas acabamos nos agarrando no elevador. Foi quando nos viram coincidentemente. Ela nos viu novamente quando estávamos saindo do hotel. Estávamos nos agarrando novamente. Perguntei se foi só isso, e ela gaguejou não. Depois, reservamos um quarto no mesmo hotel e fizemos isso 2 ou 3 vezes. Isso me sufocou tanto que tive que me levantar e ir para a varanda da frente para respirar um pouco. Era só isso que ela disse? Sim, e então, no dia seguinte, aquela senhora do hotel revelou a verdade. Brianna também estava engasgando por causa da respiração pesada. Percebi que sua culpa estava lhe causando momentos difíceis. Ela parecia patética. Ela continuava chorando e pedindo desculpas. Não pude conter minhas lágrimas. Ela segurou meus braços e perguntou se havia a menor chance de voltarmos juntos. Eu disse que não. Ela deixou um parceiro dormir com ela porque ele a elogiou generosamente. Foi um acordo tão barato para ela. Não consigo confiar em alguém tão superficial. Quero dizer, se o motivo dela é que os elogios lisonjeiros dele a levaram para a cama, então poderia haver tantas áreas onde eu falhei e outros são bons nisso. Estou ocupado no trabalho. Não sou do tipo romântico e não sou muito bom em dar elogios. Isso significa que toda vez que ela conhece um cara que tem essas qualidades que eu não tenho, ela atrai. Ela disse que eu estava chamando ela indiretamente de, eu disse que não estou rotulando ela, mas falando fatos. Ela nunca me traiu todos esses anos e nunca me achou incompetente. Ela disse que meu amor era suficiente para ela. Eu gostaria que fosse, mas não é. Não quero viver com um sentimento constante de insegurança e incompetência de que ela pode encontrar alguém melhor e estragar tudo novamente. Houve várias rodadas de colapsos, choros e pedidos de desculpas por horas. Percebi que não estava funcionando.
Estava piorando para ambos, especialmente para mim. Estava ficando fraco e me rendendo às lágrimas dela, então mostrei minha força e me levantei para sair e disse a ela que tinha embalado e guardado suas coisas restantes na garagem. Ela não disse nada e continuou soluçando. Voltei depois de 1 hora e ela tinha ido embora. Verifiquei a garagem, ela tinha levado suas coisas. Me sinto mais leve depois. Realmente, o encerramento ajudou no meu caso. Não pensei que precisasse, mas fico feliz por ter ouvido minha mãe e tentado. Atualização 3, isso vai ser principalmente minha última atualização. Posso excluir a conta mais tarde. Atualizar aqui me ajudou a clarear a cabeça e seguir em frente. Obrigado a todos que me fizeram sentir que não estou sozinho nisso. Desbloqueei Brianna, mas deixei claro que não vamos ficar juntos. Ela entende isso agora e não me incomoda mais. Ela também confessou a verdade aos pais dela, que então me ligaram para pedir desculpas depois que cancelei o casamento. Eles estavam literalmente ameaçando me caçar depois de saberem a verdade. Eles lamentaram por isso. Disse que estava tudo bem e compreensível. Não guardo nenhum sentimento ruim por eles agora que minha raiva diminuiu. Sinto que talvez também tenha um papel a desempenhar nessa traição. Preciso trabalhar em expressar meus sentimentos e deixar meus entes queridos saberem o quanto os amo. A comunicação tem sido meu problema. Amo minha família e daria minhas pernas e braços por eles, mas raramente disse a eles que os amo. O mesmo vale para Brianna. A amava mais do que qualquer outra coisa, mas não fui generoso o suficiente para expressar esse sentimento. Ela é a mulher mais bonita que já vi, mas não disse isso a ela o suficiente. Não estou justificando a traição nem planejando uma reconciliação. Mas sinto que isso é culpa minha. Agendei uma consulta com o terapeuta e estou ansioso para trabalhar nesse aspecto da minha personalidade. Não desejo nenhum relacionamento sério agora, pelo menos no futuro próximo. O coração partido é difícil. É muito difícil. Obrigado por lerem isso e se envolverem no meu post. Agradeço todos os comentários, bons e ruins. A organizadora do casamento deveria ter reembolsado cada centavo, porque o irmão dela desempenhou um papel crítico no que aconteceu. Mas pensando bem, o cara fez um favor para o OP. Melhor antes do casamento e dos filhos. A funcionária do hotel foi incrível pelo que fez. Só é uma pena que, no fim, o OP acreditava que o que aconteceu era culpa dele.